E já iniciando as notícias internacionais, começando então pelo Fed, né? O principal indicador do Fed, na sexta-feira, PCI, mostrou aí uma alta de 2,5. Muito bom. Esse daí é o principal indicador inflacionário que o Fed observa. E no dado que saiu na última sexta-feira, o índice cheio ficou em 2,5% na comparação com os últimos 12 meses. Por sua vez, o núcleo, que exclui itens mais voláteis, como alimentos e energia também, cresce 2,6%. Apesar de se manter acima dos 2% estabelecidos pelo Fed como centro da inflação que eles almejam, e esse número continuar acima, portanto, dos 2%, é notório o arrefecimento que a gente vem observando. Depois de um forte surto inflacionário, depois principalmente dos efeitos da pandemia, o Fed conseguiu jogar esses juros para os patamares mais altos dos últimos anos e trazer essa inflação para níveis mais controlados. E é justamente nessa linha que a gente consegue observar o mercado acreditando majoritariamente que o Fed começará a sua flexibilização da política monetária na reunião de setembro, com um corte de 25 bases, mas não deve parar por aí. A gente também deve observar, pelo menos na visão do mercado, outros 25 bases na reunião de novembro, que fica bem próxima das eleições, então vamos ver se o Fed realmente realizará esse movimento ou não, e outros 25 bases na reunião de dezembro. Portanto, 3 cortes nas reuniões de setembro, novembro e dezembro até o final do ano. E na reunião dessa semana, expectativa de uma manutenção no atual patamar de juros. Passando agora para a próxima notícia, já antecipei um pouco dela, falando dos 100 dias para a eleição norte-americana. Então, pessoal, a primeira coisa que eles precisam decidir lá, né, quais são os próximos passos, é justamente para a parte aí dos democratas, quem vai ser aí o vice aí da Kamala, quem vai ser o vice da Kamala, provavelmente isso vai ser anunciado ali por volta do dia 7 de agosto. Depois disso, a gente vai ter a convenção dos democratas, onde provavelmente a Kamala e seu vice serão aí anunciados como os candidatos oficiais para as eleições americanas. Logo depois, a gente tem ali em setembro a perspectiva de debate entre republicanos e democratas, né? Trump versus aí Kamala. Provavelmente teremos ali 2 debates e aí sim, a partir do dia 5, né, teremos as eleições. Como o Serra bem adiantou, dia 5 teremos eleições e dia 7 teremos reunião do Fed. Então, assim, vai ser uma semana bem agitada, tá? E aí agora falando um pouquinho de curva de juros americanas, né, curva de rendimento dos Estados Unidos se aproxima de inversão com juro fora do sinal de recessão. O que a gente sempre comenta, Gabi, é principalmente a respeito das curvas de 2 e das curvas de 10 anos. E geralmente, pelo menos nas últimas vezes foi assim, quando a curva de 2 anos ultrapassou o rendimento da curva de 10 anos, a gente acabou vendo em algum momento uma recessão. Foi assim na bolha do dot-com, ali por volta dos anos 2000, foi assim ali por volta de 2007, antecedendo a crise do subprime, principalmente em 2008, e depois que a gente teve esse surto inflacionário, que o Fed elevou bastante os juros, a gente tem um dos maiores períodos de inversão dessa curva, ou seja, com juros de 2 anos acima dos juros de 10 anos. E de uns tempos para cá, do mês de julho adiante, essa inversão ela vem diminuindo. Ou seja, a curva de 2 anos ela vem fechando mais rapidamente do que a curva de 10 anos e espera-se que em algum momento possa haver uma desinversão, ou seja, a curva de 10 anos passando a precificar um juros mais alto do que a curva de 2 anos. Se isso daí pode ser visto como uma volta à normalidade, isso daí também acende um sinal de alerta no mercado, porque geralmente esse cenário em que as curvas estavam invertidas e há um movimento de desinversão, com a de 2 anos passando para baixo da de 10 anos, sinaliza em algum momento uma recessão econômica. Pelos dados, não é isso que a gente vem observando até então, né? A gente teve o PIB divulgado na semana passada, apresentando um crescimento de 2,8%, um PIB bem forte, até mesmo acima das expectativas, estava na casa de 2%, acima do resultado do primeiro TRI, que apontava para algo em torno de 1,4%, mas mesmo assim é um sinal que já começa a acender um pouco o alerta dos investidores quando a gente olha para o cenário passado. Será que dessa vez vai se repetir? Será que dessa vez vai ser igual às outras vezes? Então, é bom ficar atento a esse cenário, a esses sinais que o mercado pode nos dar. Passando para a próxima notícia mais no cenário doméstico, falando do Copom, que também a gente terá reunião nessa terça e nessa quarta dessa semana.
Então, o mercado já precifica cerca aí, de quase 99%, acreditando que teremos uma manutenção aí da taxa, mas o mercado também acredita que teremos um tom mais duro do Copom, seja por parte da própria ata, seja também por parte do comunicado pós-divulgação aí da taxa de juros, tá, pessoal? Por quê? A gente tem visto o dólar operando em uma valorização bem expressiva aí frente ao real e também uma piora nas perspectivas de inflação, tá? Inclusive, ao contrário, né, do Fed, que tem aí perspectivas de 3 cortes para esse ano, o mercado acredita que essa será a última reunião em que teremos cortes e aí nas próximas reuniões teremos provavelmente uma alta de 25, uma alta de 50 e uma alta novamente de 25 basis points. Então, indo bem aí na contramão do que do que o Banco Central americano está precificando. Temos também uma perspectiva de 2025 para começando a voltar a arrefecer, né, uma taxa de juros ali por volta de 9,5%. Vamos ver se isso realmente vai se concretizar. E aí agora falando de mercado doméstico, mas olhando um pouquinho para a divulgação das empresas, tivemos aí então os Minas tendo uma sexta-feira bem amarga. Os Minas que perdeu 23% no valor das suas ações. Alguns fatores corroboraram para isso, principalmente a parte de aço, ali dentro, a vertical de aço, que decepcionou bastante. Até mesmo quando a gente olha a DRE da Uzi Minas, é possível ver que a gente tem a receita líquida, depois tira os custos, depois tira as despesas para chegar no lucro operacional. Esse lucro operacional já operando em patamares negativos. Ou seja, uma certa sinalização que a parte operacional da empresa não está sendo tão lucrativa assim. Lembrando que depois da parte operacional a gente ainda tem a parte financeira. Por mais que a Uzi Minas não seja uma empresa tão alavancada assim, tão endividada, ainda tira um pouco disso até chegar no lucro líquido, que também foi negativo. A empresa também não passou perspectivas tão positivas assim para os próximos resultados, e muito por conta disso, dos resultados do segundo tri e também das perspectivas não tão positivas assim, por mais que a gente tenha questões até de diluição de custos fixos que possam acontecer nos próximos trimestres ainda na Uzi Minas, que aparentemente é um fator positivo, o dólar não corroborou muito, uma vez que um dólar mais forte frente ao real prejudica a parte de custos da empresa, que cerca de 60% é atrelada à moeda norte-americana. Aqui na Toro a gente mantém recomendação neutra na empresa, vide tudo que todos os resultados e todas as perspectivas não tão positivas assim que a gente vê para a Uzi Minas. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.